exemplo da sua fé. Valei São José. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João, nesse texto do Evangelho que acabamos de ouvir, fala de duas realidades sobre o Filho de Deus, ou sobre Jesus. A primeira é que ele, como Filho unigênito do Pai, foi enviado ao mundo para a salvação. Ou seja, ele veio com uma missão: salvar o mundo. Uma missão grandíssima, uma missão que só ele podia fazer. E a segunda coisa que João lembra aqui é que Jesus veio como luz para iluminar o mundo. Ou seja, como aquele que aponta para todos os que nele creem o sentido da sua vida. Vendo essas duas realidades em Jesus, que João coloca hoje para a nossa reflexão no Evangelho, nós podemos constatar quão não foi grande a dignidade de São José, que recebeu a incumbência de cuidar, de se responsabilizar, de proteger, de educar, de alimentar esse Filho de Deus. A grandeza da vinda de Cristo neste mundo indica que Deus, ao escolher José para assumir a responsabilidade pelo seu Filho unigênito, foi uma grandeza de grandíssima dignidade, que só uma pessoa escolhida a dedo por Deus podia ter esta missão e desempenhar esta missão. Tudo aquilo que Jesus realizou, ou seja, a salvação do mundo, indica que somente Ele, como Deus, podia fazer. Ninguém mais, só Jesus podia dar esta condição de salvação para o mundo inteiro. E quando se fala de mundo, não é somente a Terra, o nosso planeta, mas o cosmos, o universo, que ficou tomado pela ação de Jesus, o Salvador. E toda a criação, conforme fala São Paulo, foi redimida, foi tocada pela presença do Salvador Jesus. Então, aqui nós podemos perceber esta grandeza da missão de São José, de ser o responsável por este, que não só é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o próprio Deus, mas que também redimiu a humanidade, a todos nós, as criaturas mais perfeitas de Deus, somos filhos e filhas de Deus, mas redimiu também todo o cosmos, todo o universo. E portanto, como fala São Tomás de Aquino, quando Deus dá uma missão a alguém, Ele também dá as condições
necessárias para desempenhar essa missão. Então José recebeu as condições, as graças necessárias para desempenhar a sua missão. E José foi, dessa maneira, aquele que deu suporte humano para que Jesus pudesse ser esta luz do mundo, conforme nos fala São João no seu evangelho de hoje. E a luz, ela precisa de um suporte. José foi esse suporte para que Jesus pudesse iluminar o mundo. Então, olha quanta dignidade nós temos em São José. Assim como nós poderíamos falar também de Maria, mas estamos hoje lembrando de São José. E tudo aquilo que José desempenhou na sua missão para que Jesus pudesse ser esse objeto de salvação do cosmos e de toda a humanidade, e para que Jesus pudesse ser a luz que ilumina toda a humanidade, José desempenhou, portanto, com esta graça do próprio Deus. José, nesse sentido, foi um privilegiado de Deus. E tudo aquilo que José cooperou para que Jesus assim fosse esse Salvador da humanidade e fosse a luz de todo o universo, teve, vamos dizer assim humanamente, a contribuição de São José. Deus serve-se de instrumentos e Deus quis se servir de José como esse instrumento para que o seu Filho unigênito pudesse vir aqui na terra com essa missão. E tudo aquilo que Jesus vai desempenhar, portanto, terá uma incidência dessa colaboração de São José como instrumento humano para que Jesus desempenhasse a sua missão. Por isso eu gosto muito da frase do Papa Paulo VI, que certamente já citei algumas vezes. São José é aquele tipo do Evangelho que Jesus, depois de deixar a pequena oficina de Nazaré, vai anunciar como programa de redenção para toda a humanidade. E todo o programa de redenção que Jesus anunciou foi incidido na história dos homens, na história da humanidade, e tocou particularmente o contexto histórico, social, religioso em que ele viveu, ou seja, o seu contexto lá de Israel, no tempo em que ele exerceu a sua missão. E tudo isto que Jesus proclamou realmente levou a consequências. E como nós vimos hoje pela primeira leitura do Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam anunciando Jesus, graças à ressurreição que ele tinha demonstrado para eles que estava vivo. E o que os apóstolos estavam anunciando para as pessoas de Jerusalém, a ponto de serem presos e depois serem libertados e com coragem voltarem e irem pregar Jesus ressuscitado? Estava anunciando justamente essa convicção de Jesus verdadeiramente ressuscitado, essa convicção de tudo aquilo que eles tinham recebido dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos de Jesus, na linguagem ou no pensamento do Papa Paulo VI, teve uma presença daquilo que Jesus recebeu na convivência com São José. Por isso Paulo VI vai falar, São José vai anunciar, vai ser aquele tipo do Evangelho, ou seja, da Boa Nova, que Jesus vai anunciar como programa de redenção para a humanidade. Frase, afirmação profundíssima em que coloca São José numa alta dignidade. Assim é que nós devemos olhar para o nosso padroeiro São José e sempre procurar ter para com ele toda a nossa veneração, toda a nossa consideração e também buscarmos imitar as suas virtudes. Continuemos a nossa celebração. São José, minha casa vossa é.
exemplo da sua fé.